Bem, então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Tiago, hoje com a disciplina de Filosofia. Atenção às informações, estamos no capítulo 7, né, iniciando aí o nosso caderno 4 e, portanto, com o tema da Filosofia Contemporânea 2. Ok? Então, obrigado a vocês que me acompanham aqui nessas aulas remotas, a nova configuração, né, em tempos de pandemia. Então, sejam bem-vindos. O livro em mãos que vai nos ajudar na compreensão aí do conteúdo. Então, gente, primeiro falar aí sobre essa filosofia contemporânea, né? O ponto 2 a gente já falou de alguns filósofos na nossa aula passada e hoje a gente vai trazer mais alguns, tá? Aqui, basicamente, a gente vai estar falando entre o século XX e o século XXI, né? Nessa viragem de século aí. Então, alguns acontecimentos históricos, principalmente a partir da década de 1950, eles precisam ser contextualizados. Então, entendam a nossa leitura da aula de hoje. O nosso contexto histórico vai falar da filosofia que a gente discute hoje, na contemporaneidade. Tá? E, para isso, o contexto histórico reflete aí o século XX, tá? Que foi uma época de assim, significativas transformações no mundo social. Tá? A gente está falando de filosofia, mas engloba também a sociedade, obviamente. Tá certo? Então, a gente vai discutir no contexto histórico sobre os acontecimentos do século XX a partir da chamada, gente, ó, teoria crítica. Tá certo? Essa teoria crítica, obviamente, de influência do marxismo, ou influência marxista, e vamos aqui apresentar para vocês de início um importante filósofo judeu alemão, tá? Chamado de Walter Benjamin, certo? Então ele é um dos mais importantes que vão dar subsídio para esse contexto histórico que a gente vai explicar agora. Também vamos, durante a aula, comentar sobre a Escola de Frankfurt, tá? Mas antes de chegar nesse ponto, falar sobre a Escola de Frankfurt, falar sobre o Benjamin, né? Falar sobre o Horkheimer e o Adorno, que também vão ser filósofos importantes da Escola de Frankfurt. Vamos contextualizar, como tem aí no livro, na página 97. Então, durante o século XX, olha só, nós vivenciamos, né, nós enquanto sociedade, gente, a gente vivenciou aí significativas transformações sociais. Quais foram essas transformações? Nós temos aqui o exemplo, né, que o livro traz aí. Tivemos duas guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial e logo na sequência, né, 1939, começa a próxima Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, que dizem que foi meio que uma continuação da Primeira Guerra, né, a partir de 1914. Foi tipo para resolver as pendências que ficaram durante a Primeira Guerra Mundial. Essa configuração conflituosa que ocorreu aí resultou em drásticas consequências aí para a população, principalmente da Europa, né, ocidental, e na Ásia, principalmente o Japão, né, onde a gente tem aí a bomba atômica e, enfim, né, milhões e milhões de mortos. Na Europa Ocidental, outro fato importante, né, resultante aí dessa guerra foi a emergência ou a ascensão dos regimes totalitários, tá? Os dois principais que a gente discute, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, mas obviamente tem a história de Portugal, né? Tem a Espanha, que também representaram modelos totalitaristas, tá? Então, fatos nesse contexto histórico da filosofia contemporânea para a gente entender e colocar na discussão. Estou fazendo assim questões norteadoras, né? Para a gente refletir sobre o contexto histórico. Na sequência, a gente tem um conjunto da chamada Guerra Fria, que vai até ali final da década de 80, né? Com
o Muro de Berlim, né? O fim do Muro de Berlim e tal. Então, lá na Guerra Fria, nós tivemos aí muitos acontecimentos históricos, muitas guerras separatistas, inclusive na América, na África, né? Enfim, muitas configurações ocorreram. A disputa entre União Soviética, socialista, e Estados Unidos, capitalista, travada aí indiretamente, né? Então foi uma guerra cultural, foi uma guerra diplomática, política, né? Que influenciou a filosofia na contemporaneidade. Teve também, eu tomei nota aqui, os conflitos raciais, pessoal, que foram se formando. Então, olha só quanta informação teve, né, na contemporaneidade. Tudo isso que eu estou colocando aqui de forma sintética, mas os conflitos sociais que se estabeleceram, principalmente de cunho, né, afunilando aí para as discussões raciais, e aí alguns importantes sujeitos, o Luther King, né, na luta pelos direitos dos negros lá nos Estados Unidos, ganha uma maior representatividade, né? Nós temos no continente africano, especificamente na África do Sul, o Nelson Mandela com o apartheid, né? Aquela segregação racial que ocorreu. Sim, não podia esquecer da figura pacificadora, né? Dessa importante pessoa que foi o Gandhi, tá? Então o Gandhi lá na Índia que traz, enfim, toda aquela discussão no cenário da desobediência pacífica, né? Que se formou lá contra a resistência dos ingleses no processo de independência da Índia. Tá? Então, o Gandhi ele foi uma figura que conseguiu agregar esse sentimento, né? e, de paz. E olha só, a população pobre, né? Ela não aderiu às exigências, né? Das chamadas companhias das Índias, que era como se fosse uma empresa privada inglesa que colonizava a Índia, né? Pagava, obviamente, impostos para a Inglaterra. E nesse sentido, o Gandhi organiza a população para que não comprem produtos, para que, inclusive, faziam greves de fome, né? Não participavam eles precisando de emprego, de trabalho, mas eles ficavam desempregados, ficavam na miséria, resistiam, né? Mas não alimentavam o processo colonial. Então, foi uma importante figura, né? Além também da discussão dos direitos humanos que surgem nessa época, e, obviamente, mais recente, mas também não menos importante, o movimento feminista, né, que consegue aí trazer, junto com o movimento feminista, alguns outros movimentos considerados assim, minoria para as discussões sociais, até a gente culminar na chamada globalização, né? A tecnologia de ponta, por exemplo, da globalização que permitiu, por exemplo, coisas maravilhosas, como a gente está nesse momento agora, né? Numa aula virtual, aproximação das pessoas. Então, a tecnologia foi muito bom para isso, mas que, contraditoriamente, né, também globalizou coisas horríveis, como o poderio bélico, né? A bomba atômica, a pobreza, isso é globalizado, certo? Então, é sobre esse contexto que vem surgir aí, depois dessas coisas que eu falei para vocês, é que vem surgir a chamada filosofia contemporânea, para discutir, né, colocar sobre o âmbito, sobre o ponto de vista filosófico da busca do conhecimento, essas questões aí que foram pautadas aqui ao longo desse contexto histórico. Tá? Então, rapidamente, essa é a visão assim, dessa contextualização. Deixa eu incorporar aqui o Ítalo na nossa aula. Tá certo? Sobre a chamada filosofia da contemporaneidade. E para discutir isso,
esses pontos que eu acabei de trazer para vocês, né, as guerras, regimes totalitaristas, o nazifascismo, né, o que eu também coloquei, enfim, foi tanta coisa que eu já estou me esquecendo aqui, conflitos raciais, Guerra Fria, a globalização, por aí vai, se formou lá na Alemanha, tá certo? Uma escola na cidade, aliás, através da universidade, que fica na cidade de Frankfurt, né? E se formou um instituto de pesquisa social, Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. E se formou aí uma escola de pensadores, né? Que apesar de ter nascido lá na Alemanha, mas tinham pensadores de várias nacionalidades, mas principalmente os alemães, né? Para discutir esses acontecimentos aí ao longo da história. Então, a Escola de Frankfurt foi um momento histórico onde intelectuais, tá, eles se reúnem para pensar criticamente a sociedade. Então, surge a teoria crítica de perspectiva marxista para entender essas configurações aí históricas da contemporaneidade. Ok? Perguntas, dúvidas, questões? Hum? Pessoal, falem um de cada vez. Todo mundo falando assim ao mesmo tempo, eu não consigo entender nada. Tranquilo? Beleza, Ítalo? Muito bem. Então, o que foi, gente, a Escola de Frankfurt? Explica aí. Escola de Frankfurt, o que foi? Os caras estão dizendo aqui de boa, tranquilo. Mas e aí, a Escola de Frankfurt, quem vai representar? Estou no aguardo, hein? Que foi esse movimento aí, Escola de Frankfurt? Isso, Ruth. Intelectuais alemães, né? Exatamente. Esses intelectuais alemães, eles se reuniram, né, e formaram um chamado instituto, tá certo? O Instituto de Pesquisa Social. Porque lembra desses acontecimentos que eu estou falando aqui para vocês, esses acontecimentos no contexto histórico aí? Então, isso foi trazendo muitas pesquisas no âmbito social, e aí eles se reúnem, esses intelectuais alemães, assim, eles se reúnem, tá? A gente fala intelectuais alemães, mas teve outras nacionalidades. O alemão é porque foi na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Aí, então, se formam esse Instituto de Pesquisa Social, né, e se coloca aí para discutir essas coisas a partir da chamada teoria social, tá bom? A partir da teoria marxista. Então, Ruth representou aí, viu? Obrigado pela participação. Bem, vamos lá. Dentre esses intelectuais, Ruth e os demais, que se, digamos assim, que se uniram, né, se juntaram nesse momento histórico aí, onde eles se reuniram para pensar criticamente a sociedade, ganha destaque um alemão judeu que está correndo do regime nazista. Quem é essa pessoa? Quem? O chamado Benjamin, tá certo? Um importante filósofo que teve que fugir do regime nazista. E a consequência disso, pessoal, foi o seu suicídio. Ele se suicidou devido a não aguentar mais esse cansaço mental dessa perseguição, né, nazista sobre os seus ideais. Então, o Benjamin, ele inclusive, no momento do seu suicídio, alguns textos da época colocam que ele se confundiu, né? Estava participando de uma emboscada, então ele se viu numa encruzilhada, ele acreditava que ali era o fim, e para não se entregar, né, para os alemães, né, para o nazismo,
ele ceifa a sua própria vida, mas não estava acontecendo essa emboscada, né? Essa lógica aí não se concretizou. Então, daí a gente tira, tá certo? O cansaço mental que estava acontecendo ali, tá certo? Diante dessa figura aí, desse teórico, um dos principais da chamada, né, primeira leva ou a primeira geração da escola de Frankfurt, tá? E qual é a intenção dele? O que é que estudou? Qual sua filosofia? O Benjamin. Ele se interessa pela discussão das artes, tá? Então, atenção nisso, toma nota nisso. O Benjamin, ele vai discutir assim, as transformações ocorridas no campo da arte, tá? Principalmente depois que inventaram o cinema e a fotografia. Então, a arte é uma coisa para o Benjamin. Depois que inventa a fotografia e o cinema, essa arte ela perde a sua originalidade. Essa arte, com a produção da fotografia e do cinema, ela perde a sua aura. A aura é um conceito que a gente vai já discutir aqui. A arte, ela se descaracteriza, tá certo? Então, para ele, esse fato faz com que a obra de arte perca a sua essência. E ele vai chamar isso de reprodutibilidade técnica. O que seria reprodutibilidade técnica? É quando a arte, a obra-prima, ela deixa de ser a obra-prima e passa a ser uma categoria secundária. Por exemplo, quando a gente pega uma obra para estudar o Benjamin, vamos estudar o Benjamin não a partir de obras secundárias, mas sim beber da fonte, entendeu? Então, quando eu vejo uma obra inspirada na Mona Lisa, então a gente se descaracterizou. É uma reprodutibilidade técnica, segundo a compreensão do Benjamin. Por quê? Porque você tem que ir na fonte. Lá é onde o artista ele revela-se a essência do seu pensamento. É como se o cinema e a fotografia descaracterizasse a obra do artista. Quem tinha que estar apresentando era o próprio artista, lá ao vivo, através da sua obra-prima, da sua arte, certo? E isso ele vai chamar de aura. Né? Olha só que coisa, né? A aura, A-U-R-A, vocês podem acompanhar isso a partir da página 98, é justamente aquilo que identifica uma obra de arte. Então, Benjamin ele faz duras críticas a essa reprodução em massa dessas obras. E ele vai chamar, aí entra a filosofia, né, a filosofia contemporânea, ele vai chamar isso de indústria cultural. Tá? Então, o Benjamin ele faz várias críticas a essa reprodução em massa dessas obras, que descaracteriza a essência da arte e cria, né, o que ele chama de indústria cultural, que a filosofia discute. Isso aí é questões de Enem. Né? O Enem fala muito sobre isso. Né? Ética, cidadania, Platão, Aristóteles, indústria cultural, indústria de massa, por aí vai. Tá? Então, é certo que duas certezas na vida a gente tem. É que uma a gente vai morrer e a outra é que esses temas sempre caem na prova de filosofia, né? Indústria cultural, ética, Aristóteles, Platão, Descartes, por aí vai. Ok? Então, ele vai tratar do conceito de áurea. Então, ele fala que a aura, tá certo? Não é áurea, não, desculpa, é aura. A aura possui, ó, elementos característicos. Que quais são esses elementos? A aura possui a autenticidade, a aura possui a unidade, né? A indústria cultural, ela, de certo modo, colabora para a perda dessa autenticidade e dessa unidade. Portanto, a indústria cultural colabora para a perda dessa aura que o Benjamin discute. Tá? Então, basicamente, né, a aura possui para o Benjamin esse valor culto,
É um valor culto, é um valor religioso, inclusive, certo? Então, essa é a sua filosofia. Ele vai criticar e vai formar, né, a chamada concepção da indústria cultural, e isso vai atrapalhar a produção do artista. A produção em massa tira a aura, tá certo, da produção artística. Entenderam? Sim ou não? Se não entenderam, eu explico mais. Estão comigo aqui? Entendeu, Ruth? Sim? Beleza. Entendeu qual é a crítica aí, né? Lembra, na escola de Frankfurt, o Benjamin, um dos principais aí da primeira geração, ele vai falar sobre arte. Então, ele vai discutir, vai fazer uma crítica a essa cultura de massa chamada indústria cultural. Ok? Bem, surge mais duas pessoas importantes aqui, e a gente vai falar na aula de hoje, e não vai dar tempo de falar dos restantes, que eu vou dar continuidade a esse assunto na aula seguinte, tá certo? Da próxima semana. Então, a gente fala agora do Adorno e do Horkheim, e na aula da semana que vem a gente elabora outras discussões sobre o tema, mas falando também do Habermas e do Sartre. Primeiro, vamos ver esses dois aqui, tá certo? São os pensadores da escola de Frankfurt também, né? Que é o Adorno e o Horkheim. A principal questão deles, ou a crítica que eles elaboram, eles são da Alemanha, mas eles saem da Alemanha devido justamente ao nazismo, eles eram perseguidos, né? E eles vão para onde? Vão para os Estados Unidos. Então, eles vão conhecer a sociedade capitalista, eles fogem do regime, da emergência do nazismo, tá? E vão lá para os Estados Unidos. Então, atenção, um detalhe aqui, ó. O Adorno e o Horkheim, eles são filósofos alemães e eles analisaram a sociedade a partir da teoria marxista, obviamente. Eles fazem uma crítica, tá, ao capitalismo. Porém, né, eles discordam em partes daquilo que o Marx colocava. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, ó, o Marx, ele traz uma leitura analisando a realidade, principalmente na sua obra-prima, que foi o Capital. Então, ele traz a realidade do desenvolvimento industrial na Inglaterra, onde formou ali basicamente duas classes sociais distintas, a burguesia e o proletariado, os detentores da indústria e os trabalhadores das fábricas, das indústrias. Ok? Bem, então essa era a teoria do Marx. E o Adorno, principalmente o Adorno, mas também o Horkheim, eles vão trazer uma leitura um pouco diversificada, mas assim, ainda marxista, porque eles vão falar do capitalismo, vão fazer uma crítica ao capitalismo, mas vão dizer que o capitalismo ele é encantador. E o Marx dizia que o capitalismo é exploratório. Lembra da questão da mais-valia? Então, o que é que o Adorno e o Horkheim vão dizer? Ó, o capitalismo, diferente como pensa, a gente critica o capitalismo, mas, assim como Marx, por isso nós somos da escola de Frankfurt, né, de teoria crítica, mas na realidade dos Estados Unidos, né, ele não é exploratório, e sim ele é encantador, ele encanta as pessoas. Né? Então, o capitalismo encantador é a teoria que vai discutir aí o Adorno e o Horkheim. Tá? Então, para esses filósofos, atenção nisso, tá certo? Olha só, a sociedade lá no século XX, ela é controlada pelas forças dessa chamada indústria cultural que colocava lá o Benjamin, né? O Benjamin, tá certo? Então, vou repetir aqui, ó, para o Adorno e o Horkheim, basicamente ali também filósofos da primeira geração da escola de Frankfurt, né? Eles vão beber na fonte lá do Benjamin, que fala dessa indústria cultural, e falam também desse controle. Então, a sociedade capitalista vai controlar as pessoas. Então, essa cultura, né, essa cultura chamada indústria cultural, vai exercer um elemento de controle sobre essa sociedade norte-americana,
através do consumo, principalmente, né? Então, por isso que ele chama de capitalismo encantador e não capitalismo exploratório, como colocava o Marx. Olha só que coisa curiosa, né? Como assim, professor? O que seria essa sociedade encantadora? Como seria esse controle dessa indústria cultural? É o seguinte, eles acreditavam, o Adorno e Horkheim, que sobre os seres humanos, né, sobre a sociedade, a contemporaneidade, iriam se impor alguns valores, tá? E alguns modelos que iriam ter uma força, que iriam ter um controle, né? Para que se criem novas necessidades. Por exemplo, vocês têm o carro do ano. Claro, eu estou falando assim, vocês para dar um exemplo, né? Nós temos o carro do ano de 2020. Então, a gente comprou, eu estou colocando sob o ponto de vista da sociedade do consumo, porque o meu não pode nem ser considerado um carro, é um transporte, né? É um Fusca velho. Então, vamos colocar nesse sentido da sociedade de consumo norte-americana. Então, a gente compra o automóvel do ano, só que quando vai meando ali na metade do ano, já vem o lançamento do ano 2021. E aquele carro 2020 ele já não serve mais, sabe? Ele já não presta mais, porque agora o novo carro ele vem com uma nova plataforma tecnológica em multimídia, né? Agora ele vem com um chassi mais moderno, ele vem com curvas, né, inspiradas aí na modernidade e tal. E tudo aquele, né, aquele carro que a gente tinha, ele já não serve mais, ele já está ultrapassado. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um controle, a gente vai se encantar, né? O celular, por exemplo, a gente traz essa configuração, né? O iPhone 15º, né? Mas eu ainda tenho 6, entendeu? Tem gente que ainda nem tem. Então, tem toda essa configuração. E aí é uma coerção que vai se estruturando, uma relação de poder que vai se estruturando nesse capitalismo encantador, que é a crítica que o Adorno e o Horkheim estabelece sobre essa nova lógica aí. Tá? Então, alguns exemplos servem, né? Como, por exemplo, na sociedade americana, a discussão da obsolescência. Já ouviram falar nisso? Obsolescência. E elas podem ser distribuídas de duas formas: a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. Né? A planejada é quando os meios, aqueles que a gente dizia, os produtos duráveis, nem duráveis mais eles são. Né? Esses dias eu fui consertar o computador, só que a peça que se encaixa no computador para deixar ele estar perfeito, né? Só que a peça ela já não é mais produzida, porque a cada ano essa peça é de um formato diferente. Então eu tenho que pegar, jogar tudo fora e comprar um novo, porque aquilo já não serve mais. Né? A moda, por exemplo, se você está usando uma calça, né? Há pouco tempo atrás, quando a calça, né, rasgava, ela já não se via mais. No meu tempo, né, que eu sou um pouco mais velho que vocês, eu ia para minha mãe para ela costurar, porque era ridículo estar, né, andando com a calça rasgada. Hoje não, a calça rasgada, então você está andando na época de calça rasgada, se você não está com a calça com rasgos, você não está contribuindo para o consumo. Então você está fora da moda. A mulher que anda com sapato de salto alto, na época que está o salto rasteiro, salto baixo, ela vai estar descontextualizada. Então, vejo que essa sociedade capitalista ela vai criando, né, normas, ela vai criando aí valores, que é essa crítica que o Adorno e o Horkheim vão fazendo nessa estrutura. Tá certo? Então, eles elaboram, para a gente finalizar aqui a nossa aula, que já apareceu a mensagem de tempo esgotado,
uma crítica, nesse sentido, à razão, ao científico, ao desenvolvido, né? Então, eles vão dizer o seguinte: poxa vida, essa nossa sociedade, né, globalizada conseguiu tantos avanços tecnológicos, né, mas superou, inclusive, a teoria malthusiana, que dizia que a população iria crescer de uma determinada forma, que iria passar fome, que a produção de alimentos não iria acompanhar esse crescimento populacional. E o Malthus ele se equivocou, porque a gente conseguiu tecnologia para, em cada vez menos em territórios, né, menores, a produção vai aumentando devido aos insumos agrícolas, aos agrotóxicos, a intensificação, né, o trator e por aí vai. Mas, mesmo com todo esse avanço tecnológico, a gente não conseguiu acabar com o problema da fome. Então, que razão é essa? Que racionalidade é essa? Onde o homem consegue produzir energia atômica, nuclear, mas contraditoriamente, né, mata milhões e milhões na explosão de um conflito, numa guerra nuclear. Então, que sociedade científica é essa? Que razão é essa? Que tecnologia? Que avanço? Isso é ser desenvolvido? Se isso for desenvolvido, eu quero ser subdesenvolvido. Isso é a leitura né, que trazia aí esses autores críticos da teoria social crítica da Escola de Frankfurt, o Adorno e o Horkheimer, tá? Então, até que ponto a razão humana está levando a sociedade ao progresso? Eles perguntavam, né? Eles perguntavam, os autores, né, eles acreditavam que estamos entorpecidos, né, anestesiados por um progresso controlado por uma força maior, que seria justamente esse chamado capitalismo encantador. Ok? Então, basicamente, né, nessa parte da filosofia contemporânea, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, a gente trouxe a contribuição de dois críticos, né, de dois teóricos sociais que faziam uma crítica aí à chamada, né, teoria que se formou lá na Alemanha através do Instituto de Produção Social, né, da Universidade de Frankfurt, se formou a Escola de Frankfurt, e a gente já viu alguns teóricos aí que vão fazer uma crítica. Um fez a arte como um todo, né, e criou o conceito de indústria cultural, que tira a aura das artes, e ele fez essa crítica, que é o Benjamin, né? E os dois seguintes falaram aí do capitalismo encantador, fizeram uma crítica ao modelo capitalista, na realidade norte-americana, que é o Adorno e o Horkheimer. Beleza, criaturas? Dúvidas? Questões? Conversa comigo aí, não me deixe no sozinho. Fala comigo que o pai está on aqui e vocês estão, né, não estão conectados comigo, mesmo à distância aqui. Então, dúvidas? Tudo beleza? Ruth, tranquilo? Paulo, tranquilo? Beleza. Então, na próxima aula, a gente vai retomar, certo, gente? Com essa mesma leitura, falando agora dos teóricos, né, dos filósofos da Escola de Frankfurt, mas agora da segunda geração, né, o Harbesman e o Jean-Paul Sartre. Chama de Jean-Raoul, né, Sartre. A gente vai falar sobre esses dois na aula da semana que vem, ok? A gente continua. Então, obrigado pela participação. Procurem sempre movimentar, tá? Fazer questões, não deixar dúvidas, que esse conteúdo vai ser cobrado. E fiquem atentos lá no sistema, que vai ter atividades aí para vocês desenvolverem. Então, forte abraço a todos.